Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS, uma idealização das Assembleias de Deus, Ministério Belém. E as Assembleias de Deus, Ministério Belém, está presente em 44 endereços, abrangendo a cidade de Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Piau, Campos do Jordão e sul de Minas. E o nosso endereço da igreja sede, né, Guilherme? Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Itabaú. Nosso pastor-presidente, Euclides Vaz Júnior, e a sua esposa, irmã Licinha. Estamos aqui hoje com o Guilherme, estreando aqui mais um membro, né, do GPS, e agora está fazendo parte também da equipe GPS. E hoje é a primeira entrevista que você participa, né, Gui? Com certeza. Já foi entrevistado? Já foi entrevistado. E hoje está tendo a experiência de realizar aí uma... Já fiquei nervoso e tô nervoso ainda. Mas já vai ficar calmo, né? Ô Gui, brincadeira. E hoje a gente tá aí com uma pessoa também muito especial, né? Cara, esse cara aí, já dando um spoiler, o cara é bom, viu? O cara é bom, estudioso, né? Ó. Olha os dados dele, né? Já começo dizendo que é casado, né? Bem casado. A Sara vai agradecer de eu já mencionar isso, né, Sara? Um abraço para a Sara, esposo, né? A Sara é a esposa do nosso convidado hoje. Ele nasceu na cidade de Taubaté, reside em Pindamonhangaba, congrega conosco ali na sede, bastante ativo, temente a Deus. É o cara que toca, né? É o cara que toca, é o cara que comanda ali. É, exatamente. Então, bastante estudioso também. Ele concluiu o técnico em eletrônica na Cotec, na Unesp. Possui a licenciatura em física, também na Unesp. Então aí já... Isso, né? Aí você vê que o nível já é... O nível não é para qualquer um, não, né? É. E de forma simultânea agora, ele está cursando a Engenharia da Computação na Univesp e juntamente com a pós-graduação em Inteligência Artificial, Gui. Que tá em alta, hein? É o cara atual, viu? É o cara atualizado atual das tecnologias. Então, gente, apesar dessa especialização dele, é ele mesmo, hein? Não é inteligência artificial que tá aqui. A gente está falando do Felipe Rosa de Oliveira Godoy, ou Felipe Godoy. Felipe, obrigado, tá? Pela aceitação do convite. É uma grande satisfação para nós aqui pelo GPS, né? Tá recebendo você aqui no podcast. Que Deus continue abençoando pela aceitação de forma humilde, tá? E fica à vontade, Felipe, para dar o seu testemunho profissional, que eu tenho certeza que vai inspirar, né, Gui? Com certeza. Muito jovem, tem bastante história para contar. Estágio, área acadêmica, né? Exatamente. Efetivação, como que é uma universidade. Sim, o Felipe, ele tem uma bagagem boa, né? Boa. Antes de, Felipe, passar para você a vez, vou deixar um versículo bíblico, tá? Para a sua vida, para a vida daqueles também que está nos ouvindo. Encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aceite essa palavra, Felipe, de coração. Amém. Tá? Felipe, então agora estamos aqui para isso. A vez é sua. Fique à vontade. Quem que é o Felipe hoje, profissional, atua ali na BASF, né, Gui? Empresa grande. Empresa grande. Qual é o nicho de mercado da BASF? O que será que o Felipe faz lá? Eu não Felipão, faço ideia. Quem que é o Felipão hoje lá? Bom, primeiramente, boa noite, paz do Senhor a todos, né? Queria parabenizar vocês pelo trabalho do podcast. Tenho achado muito legal as entrevistas e como tudo tem sido conduzido, né? Segundamente, agradecer também a oportunidade de estar aqui podendo falar, né? Principalmente porque a gente vem fazer alguma coisa muito boa aqui, né? A gente vem falar da nossa vida como profissionais, sem esquecer do que mais importa pra gente, né? Que é ser servo. Escutei uma vez um pastor falando, né, que lá na empresa eu sou um servo de Deus disfarçado de, no meu caso, técnico em automação, né? Sim. Então, bom, eu tenho
uma história meio longa, questão de estudo, né? Eu, desde muito cedo, descobri a aptidão para parte de ciências exatas e no sentido de estudar matemática, essas coisas assim. Participei de Olimpíadas de Matemática já quando era mais novo, né? Foi uma coisa bem legal. Inclusive eu ganhei medalhas, né? Até uma vez uma medalha de ouro, né? Em 2009, que me proporcionou a conhecer o nosso atual presidente, né? O presidente Lula. Lá em 2009 foi. Teve uma cerimônia muito bonita, né? Lá no Rio de Janeiro. E assim, foi a primeira vez que eu saí do estado, né? Que eu fui para o Rio de Janeiro e foi para receber a medalha de ouro lá da Olimpíada, né? Só a título de curiosidade, eu não fui o primeiro, né? Eu fui o 56º. Mas para 19 milhões de estudantes, eu acho que é um feito bem marcante na minha vida, sabe? Mas como que surgiu, Felipe, essa oportunidade dessa Olimpíada aí? Cara, você acredita que foi Deus? Porque eu não tinha nem ideia do que era a Olimpíada de Matemática. E eu estudava aqui na escola Dirce Aparecida Pereira Marcondes, aqui próximo, né? E assim, quando eu fiz essa prova, eu não sabia o que era uma Olimpíada. Mas eu passei para a segunda fase, a professora chegou na sala, a coordenadora, inclusive, chegou na sala, chamou alguns alunos que tinham passado para a segunda fase e falou assim, olha, vocês estão convidados à participação da segunda fase e tal, e isso vai agregar na sua nota, isso vai ser bom para vocês. Enfim, eu fui meio que sem saber muito, sem estudar muito, mas fui fazer a prova. Nesse ano, lá em 2008, eu ganhei uma medalha de bronze na Olimpíada de Matemática. Foi assim, muito legal. Só que eu só fui descobrir isso um ano depois, quase um ano depois, porque eu mudei de escola e eu não tinha mais, meu pai não tinha mais o mesmo número que era o contato da escola. Então, só no ano seguinte, no meio da 6ª série lá, que eu fui descobrir que eu tinha ganhado medalha na Olimpíada, cara. Foi uma coisa assim muito marcante. Lembro até hoje, né, que o coordenador foi levar a medalha para mim lá em casa, porque eu não participei de cerimônia, não participei de nada, porque eu não sabia, né? Na época, acho que a gente não tinha tanta divulgação de informação assim. Mas essa foi a primeira vez. A partir daí eu criei gosto pela matemática. Daí no segundo ano eu ganhei a medalha de ouro, né? Que tive a cerimônia de premiação lá no Rio de Janeiro, e conheci o presidente Lula. Isso daí você tinha quantos anos, mais ou menos? Lá em 2008 eu tinha 12, 13, né? 5ª e 6ª série. E depois ganhei de novo na 7ª, na 8ª e depois no 3º ano. Pegou o jeitão. Peguei o embalo. Mas isso foi como eu descobri a matemática, assim, pra mim. Então, foi uma coisa, assim, aleatória. E como eles me procuraram, eles caçaram pra encontrar eu. Tipo assim, olha, você tem uma medalha na Olimpíada, né? E quando você era criança, assim, nessa época, você já imaginava fazer alguma coisa na área de exatas? Ou você pensava em, quero ser policial, quero ser bombeiro, quero... Cara, eu queria ser aviador, cara. Eu tinha muita vontade de ser piloto de avião, sabe? Mas depois da 5ª série que começou essas coisas assim, eu acho que eu ainda tive um pouco de gosto, mas acabei não seguindo pra área, né? Mas eu nem imaginava, cara. Até a 4ª série ali né? Agora 5º ano, né? Só corrigindo para quem não sabe o que é 4ª série, né? O pessoal novo não sabe. Não mesmo. Até o 5º ano ali, para mim era só brincar, correr no intervalo e já era. Depois no 6º ano que eu comecei a pegar gosto pelo estudo, principalmente na área de exatas. E logo na frente eu fui fazer o técnico em eletrônica, foi outra coisa assim, meio assim, aconteceu. Um amigo da família ligou pro meu pai, falou, olha, entra no site aí, inscreve o seu filho, que seu filho vai fazer um curso lá em Guará. Eu não sabia o que era o colégio técnico da Unesp, eu não tinha nem ideia do que era, não tinha muito conhecimento do que era a universidade, do que eram as universidades públicas. E esse amigo da família falou pro meu pai, assim, inscreve ele lá. E foi meio que meu pai me ligou, falei, oi, você gosta de eletrônica ou eletroeletrônica? Eu falei, que é isso? Eu não tinha nem ideia. Eu lembrei que o meu tio ele trabalha na Confab como técnico em eletroeletrônica. Aí eu falei pro meu pai, eu não sei qual que é a diferença dos dois, mas qualquer um dos dois para mim tá bom, é meio que o tio trabalha. Muito diferente, né? Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. E daí, tipo, meu pai me escreveu, não, é eletrônica que eu vou inscrever você aqui, o curso é de manhã, eletro é de noite, não vou inscrever você não. Eu falei, beleza, de manhã. Aí me inscrevi nessa prova,
Não passei. Não passou. Nem na segunda chamada. Nossa, foi uma coisa assim de louco. Deu a segunda chamada, eu fiquei em 35º. Chamou até o 34º. Eu falei, meu Deus, nossa. Que eu criei expectativa depois, né? Porque depois que eu fiz a prova, que eu fui realmente descobrir qual que era o universo do Cotec, né? Do colégio técnico lá. Só que, como Deus é tão bom, eu comecei a estudar no primeiro ano do ensino médio, né? No Ismênia. E deu um mês de aula, eles me ligaram na escola de novo. Ligaram na escola falando que uma pessoa tinha desistido do curso e que eles estavam abrindo oportunidade para mim, só que eu teria que ir no dia. Porque depois de um mês eles não poderiam chamar mais nenhum aluno. Mas, cara, não sei se era, né, se era só pressão para a gente fazer inscrição rápido, mas a gente foi voando lá fazer inscrição e eu comecei a estudar no Cotec. E terminei o Cotec em 2014, foi quando eu tive a oportunidade de fazer estágio. Mais uma vez, cara, um monte de coisa aconteceu. Porque eu estava naquele ano que todo homem... exército, estágio, trabalhar, exército, você fica naquela... O que eu vou fazer? Eu tinha um pezinho assim, acho que eu poderia servir, talvez, não sei. Né? Não estou fazendo nada, vou servir o exército, gente. Trabalhar para o país aí. Enfim, é uma coisa boa, tem louvor nisso, né? Lembrando que é o início, e é uma característica, né, de vários profissionais. Né? Esse início aí tem ainda... parece que é uma locomotiva que Deus coloca, né? Que é o início de muitos profissionais. Surge a oportunidade, ela não tem conhecimento ainda de como é o curso, inicia o curso, acontece coisas em que a ciência não explica, né? É um que desiste, encaixa ele, encaixa outro. E a forma que você descobriu, né? Seu pai, né, te matriculou no curso matutino, né? Isso. Matutino. E lembrando que o pai do Felipe é o Christopher, né? Pastor Christopher, hoje está dirigindo, é um dos membros da diretoria da Assembleia de Deus, dirige hoje a congregação do Beta, né? Então esse pai que ele está mencionando é o pastor Christopher. Um abraço para o pastor Christopher, um homem temente a Deus, para quem realmente conhece ele de perto. E fruto dessa temência a Deus, né, de quão servo ele está aqui, ó, um dos frutos. Né? Um rapaz abençoado. Mas aí, Felipão, como que foi? Aí surgiu a necessidade de estágio. Isso. Você passou a procurar o estágio? Passei a procurar um estágio também. Foi um ano ali. Um ano não, foi uns 8 meses mais ou menos. 8 meses? Bem tensos. Porque eu tinha muito vislumbrado. Eu tinha vislumbrado uma vaga na Embraer e eu falei assim, nossa, vou lá, tem todos os requisitos, vou entrar e tal. E participei do processo seletivo, cheguei na entrevista. Eu sei que em um determinado momento da entrevista eles, né, simplesmente falaram assim para mim, olha, eu acho que eles não queriam dizer, né, mas eu entendo que talvez eles não queriam correr o risco, né, de alguém que poderia ou não estar indo servir ao exército, porque eu não tinha minha dispensa ainda. Então eles meio que, beleza, pode ser que você vai servir o exército, eu não sei, acho que é melhor você esperar passar esse ano para se candidatar no programa de novo. Eu falei, tranquilo, beleza. Fiquei chateado, claro, mas vida que segue, teve outras oportunidades e surgiu lá a entrevista na BASF, né? Foi engraçado essa entrevista, porque eu cheguei lá muito nervoso, né? Porque fiz poucas entrevistas na vida, né? Era muito novo na época. Ninguém te prepara para isso. Não. Né? Na escola não te prepara para isso. Nossa, tava tenso. Cheguei lá e encontrei com assim, umas 5 pessoas que tinham estudado comigo. Eu até achei engraçado porque as pessoas que estudaram comigo, algumas, né? Não vou citar nomes aqui, mas depois a gente conversou sobre isso. Cara, ele chegou lá e queria me desestabilizar, e sabe, aquele clima de competição e tal. Nossa, foi engraçado. Mas, quando chegou nessa pergunta da dispensa, eu falei assim pro gestor, falei, eu ainda não fui dispensado porque você ainda não me deu a cartinha dizendo que eu vou fazer estágio aqui no começo do ano. Aí ele falou assim, nossa, assim, ele gostou entre aspas, da minha ousadia aí. E, por fim, acabou virando realmente o meu gestor, né? Heraldo Moreira aí, nossa, um cara excelente, trabalha na BASF também.
Na época ele era responsável da instrumentação, responsável pela manutenção na área de instrumentação e elétrica. E ele, depois de um tempo, tive a devolutiva da vaga, que eu ia poder fazer estágio na BASF. Aí eu levei de novo a cartinha falando que ia trabalhar na BASF e tal, que ia fazer estágio lá no Exército. Eu fiquei lá na fila de novo um tempão, fiquei com todo mundo. Daí o sargento na época fez eu ficar paradinho assim, esperando. Depois tem um juramento da bandeira, tem todo um procedimento, né? Mas por fim eu obtive a dispensa, assim, graças a Deus. Eu não tive esse choque, né? Porque eu estava entre conseguir um estágio e fazer o exército, né? Trabalhar no exército. Ô, Felipe, você acha que essa frase que você comentou com o seu, né, até então futuro gestor, de que você não me deu a cartinha para eu apresentar lá no exército, você acha que isso foi um fator crucial ali? Ou algo que chamou a atenção no gestor? Ou foi... Olha, eu acho que uma coisa que eu vejo especialmente em crentes, no pessoal da igreja, é que às vezes Deus coloca algumas certezas no nosso coração que não é que a gente deva se sentir orgulhoso por isso. Talvez não seja o orgulho a palavra certa. Mas a confiança, ela tem que ser demonstrada, né? E eu creio que pode ter sido um fator decisivo, sim. Eu me senti muito confiante, apesar de estar muito nervoso, né? Eu acho que nervosismo e confiança, eles não são antagônicos. Eu posso estar nervoso e ainda assim me sentir confiante para fazer aquilo. Mas eu estava muito confiante no processo seletivo. Parte porque eu conhecia um pouco dos concorrentes, né? Parte porque, eu não sei, parte porque era Deus colocando essa confiança no meu coração, sabe? Eu acho que para um profissional é importante a gente saber onde que a gente está indo ser entrevistado, né? Eu fiz a minha lição de casa, né? Pesquisei sobre a BASF. A gente ainda não falou muito sobre ela, mas na época eu já pesquisei. Vi que era uma empresa muito grande, ela estava em mais de 90 países, tinha mais de 100 e poucos mil funcionários. É uma empresa assim, muito grande. E na época ela já era grande. Hoje continua também nessa mesma proporção. Pegando esse gancho, Felipe, qual o ramo de atuação da BASF? Olha, você fez uma pergunta tão complexa, porque a BASF é uma indústria química. Certo. Ela trabalha ela vai ter uma linha de batentes de amortecedor de carro, que é um poliuretano, vai ter parte no componente que faz a absorção de fraldas e absorventes, ela vai ter parte na produção agrícola, né? Inclusive a área que eu trabalho é da produção agrícola, ela faz defensivos agrícolas especialmente para culturas da Europa, mas assim, também é aplicável aqui para algumas culturas que a gente tem na região. Ela trabalha, eu não sei, o pessoal antigo vai lembrar das fitas cassete da BASF, né? Eu não sei se tem gente antiga o suficiente aqui para saber, mas eu acho que o Júnior não sabe. O Michel, acho que o Michel. Michel lembra das fitas cassete da BASF? Beleza. Aí, Michel. Então, ela tem uma gama de atividades muito grande, porque então, ela é uma indústria química. Uma indústria química, né? Provavelmente você tem contato com alguma coisa que a BASF produz. Esse é um ponto muito importante. Será que essa caneta aqui? Será? Acho que talvez o plástico nessa formulação não. Mas, por exemplo, tintas Souvenir. A tinta Souvenir... Felipe, quando você... A gente é leigo, né, Gui? Concorda comigo aí, né? Eu sou... Sem nada disso daí, leigo nessa área aí, né? Dessa área. Mas quando você fala... você fala de uma empresa química, na minha mente já vem aqueles caras de jaleco branco, com aquele recipiente que sai aquelas fumacinhas. Um ambiente completamente limpo. Um ambiente totalmente limpo, com aquela plaquinha de perigo, não entre, né? Somente pessoas autorizadas. Mas pelo que eu estou entendendo aí, ela é uma empresa química que fornece produto para o mercado, é isso? Isso, diretamente não. Ela fornece produtos para outras empresas. Para outras empresas. Ela não está no mercado. Ela fornece a matéria-prima. Isso. Então, se eu chegar na BASF, eu quero ou não, né? Ela fornece então para uma empresa intermediária aí. Isso. Ela não está no consumidor final. Ela proporciona uma matéria-prima que vai atender uns requisitos da aplicação do produto.
Isso. Vou dar o exemplo da planta que eu trabalho, só para a gente ter uma ideia da dimensão. Ela produz um princípio ativo, né, chamado boscalide. É uma planta de síntese química, é uma planta bem complexa, inclusive a única que a gente tem aqui na América do Sul. E ela faz o princípio ativo da formulação de vários defensivos agrícolas. Aí ela manda esse princípio ativo para outra empresa, né? Algumas partes são dentro da base mesmo, em outros sites, e esses outros sites vão fazer a formulação de coisas que a gente usa, que o agricultor vai aplicar na lavoura dele, entendeu? Certo. Então, isso é para a área de defensivos agrícolas. Mas existem outras áreas, como eu falei, a gente tem uma área de dispersões que produz, não vou falar cola, mas assim, coisas nessa linha, químicos para algumas aplicações desse tipo. Né? Você tem linhas, como eu falei, que faz poliuretano direto, que é muito utilizado. Eu falei o batente do amortecedor do carro porque realmente a fábrica produz para esses tipos de aplicações. E você vai ter, assim, eu não conheço todas as áreas da base porque, como eu disse, é uma gama muito grande. Só em Guaratinguetá, a gente tem ali mais de 11 unidades produtivas diferentes. Então, assim, a gente tem aplicações muito diferentes dentro do mesmo site. E a BASF como um todo é uma empresa muito grande que é como se fosse um conglomerado de várias empresas juntas que produzem químicos diferentes. No geral, a BASF é uma empresa que trabalha com níveis de segurança, com padrões de segurança muito alto. Então é meio que você falou mesmo. Zona 2, zona 1, aqui não pode, aqui pode. Muitas regras e normas que definem um alto padrão de segurança. Então, assim, uma coisa que é cultura da BASF é a cultura de segurança. Você entra lá, inclusive, assim, hoje eu tenho dificuldade em subir e descer a escada sem segurar no corrimão. Pode parecer uma coisa boba, mas é uma regra de conduta que você tem dentro da BASF. Não só isso, né? Existem inúmeras. Mas é uma empresa, assim, particularmente falando, que eu acho que é formidável. E em 2016 eu entrei no estágio lá e, cara, entrar nesse mundo é uma coisa muito louca. Felipe, exatamente isso aí, dentro dessa grandiosidade que você mencionou, como que foi o Felipe chegando lá, estagiário? Olha, no começo, acho que todo estagiário ele tem uma licença aí de alguns meses de adaptação, né? Porque você chega meio em outro mundo. Você nunca teve essa experiência, nunca tive a oportunidade de entrar dentro de uma empresa. E você já chegou em que área lá? Eu cheguei na área de manutenção. Manutenção, né? De equipamentos? De instrumentos. Instrumentação e elétrica, né? Instrumentação elétrica e automação. Né? Na BASF isso geralmente anda junto. Então, realizava a manutenção nesses equipamentos? Isso, eu fazia... Instrumentos elétricos? Tipo, na BASF existem medidores de vazão, né? Que ficam nas linhas para fazer dosagem de produto. Uma das atividades, por exemplo, é a calibração do medidor de vazão, né? Você tira o instrumento do campo, coloca numa bancada de teste, faz calibração, né? E assim, a gama é diversa, mas a gente trabalhava com... Muita responsabilidade. Na época, como eu era estagiário, não muita. Mas eu sempre estava acompanhando de pertinho, né? Eu era mochilinha do instrumentista. Pegava a bolsa dele e ia atrás dele para aprender, né? Porque se você é responsável pela manutenção dos instrumentos que vai garantir a qualidade de determinado serviço, é uma responsabilidade. Está aqui, ó. Né? Garantia da qualidade. Garantia da qualidade. Então, assim... Para mim garantir o dimensional, estou trazendo para esse contexto, né? Sim. Para eu garantir o dimensional de determinada peça, eu vou utilizar determinado instrumento. E se o instrumento não estiver calibrado, né, Gui? Vai estar fora. Vai estar fora. Vai estar fora. Realmente. Então, né? Então é uma responsabilidade. Como você disse, iniciou ele carregando. A característica do estagiário, né? É fazer um 5S, é levar a maletinha, ela buscar lanche de hora extra pro pessoal. Geralmente você fica bem... Assim, tudo é novo. Quando entrei, era tudo novo, era muita informação. Eu lembro até hoje, eu tenho até hoje o meu caderninho do estágio, porque eu tinha um caderninho que eu andava e anotava tudo. O instrumentista falou, tô calibrando o medidor de vazão, parâmetro tal, assim, anotava tudo. Tô indo no PLC para fazer essa alteração, pega a maletinha, a senha é tal, tem que fazer download, tem que fazer... enfim, tem que fazer o procedimento A, procedimento B, eu anotava tudo. E isso... Olha, falamos junto, hein? Isso aí é o que a gente chama de caderno de bolso.
Eu trabalhei, né, na Gerdau, e quando eu entrei com 14 anos, rapaz, eu tenho um caderninho até hoje, né? Tá lá, guardadinho na gaveta lá, mas anotaçãozinhas lá de quando eu tinha 14 anos de idade, semelhante, né, aos profissionais que você mencionou também acompanhei esses profissionais, e olha, são pérolas ali, né, Felipe, que a universidade, a qualificação, né, acadêmica, ela não consegue ensinar isso aí. A gente chama de caderninho de bolso, né? Esse caderninho ele é interessante porque, trazendo um pouquinho para a área onde eu trabalho, que é a qualidade, isso faz parte da garantia da qualidade. Você ter esse caderninho que o Felipe fala é basicamente algumas situações que ele passou, ou então algumas informações que as pessoas passaram para ele, que ele achou interessante, que fazia sentido para ele. E o mais interessante desse caderninho é o quê? A gente propagar a informação para outras pessoas, porque a gente não é para sempre, né? Então, se você registra de uma forma bem organizada, num lugar onde todo mundo tem acesso, você garante que aquele erro, aquele estagiário novo que vai vir, ele não vai, talvez, cometer os mesmos erros que o Felipe cometeu, que o Guilherme cometeu, que o Júnior cometeu. Então, isso é bem interessante também. Muitos dessas anotações acabam virando um procedimento, né, de rotina. Procedimento, vira uma OPP. A gente chama lá de... Aquele cara lá, tem isso lá? Aquele cara lá sabe o pulo do gato. Exatamente. Né? E tem mais, além do pulo do gato, tem o pulo do gato que ele cai de costas, dá a volta e para em pé. Olha só. Eles falavam assim pra mim, ó, vou ensinar pra você o pulo do gato que ele cai de costas, dá a volta e para em pé. Fica vendo. Mas é muito válido, tá? Para quem está nos ouvindo aí, tá iniciando a vida de estágio. Tudo isso, né, a universidade não vai conseguir nos ensinar, e essa é uma das pérolas do podcast, né? Obrigado, Felipe, né, por essas dicas aí. Então, o Felipão ali como um jovem estagiário, e aí, você já tinha aquela sede de efetivar, ou você se encontrou ali, será que eu quero isso para minha vida? Então, né, eu gostei muito de atuar na manutenção, né? Poucas partes eu achei que... poucas atividades eu não gostei. Contudo, eu não me via na manutenção para sempre. Eu falei que, putz, eu queria a oportunidade de entrar em projetos. Quando terminou o meu estágio, teve um hiato ali de uns 3 meses que eu fiquei assim... Vou trabalhar, não vou trabalhar, vou só estudar. Porque terminou meu estágio em 2016 para 2017. Em 2016 também eu entrei na faculdade. Eu comecei a fazer o curso de Física na Unesp. E eu senti que o curso de Física era relativamente pesado, assim, umas matérias bem condensadas. Quando, né, eu falei que eu tinha ganhado a Olimpíada de Matemática lá e tal, existe um programa chamado PICME. Programa de Iniciação Científica e Mestrado, que é um programa para medalhistas da Olimpíada de Matemática, que basicamente ele vai proporcionar uma oportunidade de você fazer o seu mestrado junto com a sua graduação. Então, na época, eu tive que decidir entre começar a trabalhar e fazer o programa de Iniciação Científica e Mestrado junto com a graduação. O programa no todo ele tem uma duração de 4 anos, 4 anos e meio, né, que são 2 anos de iniciação, 2 anos de mestrado. E confesso que eu gosto muito da área acadêmica. Eu tenho esse desvio ali porque eu gosto de estudar, eu gosto dessa parte acadêmica. Só que na época foi uma decisão para mim se eu queria realmente embarcar no mercado como técnico ou se eu deveria, tipo assim, meio que, entre aspas, assim, baixar o padrão de vida, né? Porque eu não ia ter um salário, ia ter uma bolsa e, né, eu não tenho uma condição financeira, né? Meus pais não têm uma condição financeira assim muito abastada a ponto de proporcionar uma qualidade de vida assim que eu ia ter se eu tivesse recebendo salário. Então, nessa época eu falei, nossa, e aí? O que eu faço? Só estudo, começo a trabalhar. Porque como estagiário foi meu primeiro salário. E assim é uma coisa maravilhosa você ganhar um salário, gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você comprou com o seu primeiro salário? Do Guilherme, eu Olha, sei. Depois você fala, Guilherme.
Eu fui no McDonald's, Gui. Olha só. Eu nunca tinha ido no McDonald's, cara. Eu fui no McDonald's. Assim, é muito bobo, cara, mas foi uma coisa assim que eu falei assim, nossa, caramba. Muito louco, muito louco. Então, mas assim, eu não lembro o que eu comprei com o meu primeiro salário, porque foram muitas coisas, né? E eu dei, uma boa parte eu dei pros meus pais, sabe? Eu sou muito grato a eles, né? Eles são um exemplo de vida pra mim excelente, né? Até por conta de que eles começaram, né, a estudar mais tarde e eu vi o esforço deles, né? Eu já entendi um pouco das coisas quando era criança e isso proporcionou uma mudança na nossa qualidade de vida depois que meus pais começaram a estudar, né? Hoje os dois são formados no nível superior na área de humanas, né? E eu acabei ficando para exatas, mas eles sempre me incentivaram muito a estudar. Não só incentivaram, como cobraram também, né? É uma coisa assim meio que... E deram o exemplo, né? Deram o exemplo, mas o incentivo, né? Eu entendo que na época eu não gostava muito, tá? Mas hoje eu sei que foi necessário, porque restringir algumas coisas que eu poderia estar fazendo para que eu estudasse, eu não gostava, né? Exemplo, não vai jogar videogame, não vai fazer outra coisa se você não estudar. É uma caminhada que exige muita renúncia, né? Exige renúncia. E hoje eu vejo que isso foi bom demais para mim, porque era a época que eu tinha para me desenvolver. Se eu não fosse talvez limitado, se os meus pais não ativamente fizessem isso comigo, com certeza eu estaria numa carreira diferente. Então fica a dica aí para os papais que estão nos assistindo, cobrem dos seus filhos os estudos, resultado, né? É isso então, aí, tem que ser. garanta o futuro dos seus filhos. Interessante, né, Gui, que, como o Felipe mencionou, na época, foi desconfortável. Ele não entendia, mas foi obediente aos pais, né, Felipe? Então, fica uma preciosidade dessa orientação, né? Que para quem está justamente nesse contexto agora, que os pais estão exigindo um estudo, uma dedicação, obedeça, seja obediente, porque vai estar no mesmo papel do Felipe aqui, ó. Ainda bem que eu ouvi os meus pais e hoje eu colho bons frutos. Excelentes frutos. Eu acho que uma coisa muito legal é que eu levei isso para o serviço também. É que meu pai sempre enfatizou, ou uma coisa que ele me ensinou, é honrar sempre quem é superior a mim e quem é mais velho que eu. E às vezes é até estranho a gente, né, no dia a dia nosso, às vezes no serviço, perceber algumas atitudes, algumas palavras de desafeto entre colegas de trabalho, mas eu sempre procurei ter essa visão de, a pessoa é mais velha que eu, a pessoa é mais graduada que eu sempre tenho que baixar a cabeça, ouvir, mesmo que eu não concorde, eu tenho que sugerir, nunca discutir com uma pessoa mais velha, né? A discussão, ela é boa em determinados momentos, né? Discutir não significa brigar, né? São coisas diferentes. Mas sempre com ressalvas quando a pessoa é mais experiente, é mais velha, porque, né, a gente tem 2 ouvidos e uma só boca, né? Como está na palavra, a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, eu até me perdi aqui na linha, mas... Mas aí, dentro ainda do estágio, Gui, o Felipe ele foi convidado para participar de um projeto na BASF. Que projeto que foi esse aí, Felipe? Foi um projeto de migração de um DCS, uma planta bem grande, que é a planta que eu trabalho hoje. Migração. De um DCS. DCS Fala português, Digital Control System. Em português, Sistema Digital de Controle Distribuído. Ele galera, simplesmente o computador que controla as válvulas, os motores, lê a temperatura, lê a pressão e faz lá a receitinha de bolo funcionar. É isso. Porque os processos na BASF são muito automatizados, né? Então, o DCS é o computador que vai ficar lendo a temperatura, tá esfriando, um pouquinho mais de fogo, tá esquentando, entendeu? Então, se você foi participar dessa migração, foi. É um transporte, né? Você transportou essa tecnologia da mesma planta? Da mesma planta. Da mesma planta. A gente migrou de um sistema de um fornecedor para um sistema de outro fornecedor.
Acho que não sei se eu posso falar aqui, mas né, não vou fazer merchan deles, mas a gente... Pode. Pode falar, né? Então a gente saiu de um sistema da ABB, né? É muito comum no mercado, né, também, né? E depois a gente foi para um sistema da Siemens. Foi isso que aconteceu. Por isso que é uma migração, porque a gente sai de sistemas completamente diferentes. Então a gente teve que reescrever todo o lógico, revalidar todo, fazer teste, loop teste, fazer teste nas válvulas todas, nos motores. Então assim, é um projeto que começou em 2017, mais ou menos, e foi terminar em 2020, meados de 2020. Foi 4 anos, né? E como que era essa equipe? Cara, era uma equipe aqui no Brasil de... Olha, eu não vou falar exatamente porque eu não sei. Mais ou menos umas 12, 15 pessoas aqui no Brasil. De configuração, de automação. Sem contar equipe montadora, que eu não sei quantos eram, né? Sem contar a equipe do fornecedor, né? Eu estou falando só de equipe de automação que ficou alocada ali em Guará para fazer esse projeto. É uma planta bem grande, né? A gente está falando, né, para quem entende de DCS, entende desse tipo de computador, a gente está falando de algo em torno de 6.000 pontos. É uma nuvem de pontos muito grande. Então é um projeto que foi dividido em algumas etapas e foi um projeto longo. Foi um projeto longo que me proporcionou muito conhecimento. Tive a oportunidade de fazer cursos, né, de automação, né, do fornecedor, inclusive, cursos de manutenção para esse tipo de equipamento, né, óbvio, cursos não tão baratos assim, né, e que possivelmente se fosse por mim mesmo eu não faria, mas como a empresa teve essa visão de treinar e capacitar os funcionários que estavam fazendo esse projeto, para que depois do projeto tivesse gente com mão de obra especializada para manter essa atuação aí nesses equipamentos, eu tive essa oportunidade também de poder estar aprendendo. Mas como que surgiu, Felipe, essa oportunidade? Foi no estágio. Teve um dia que o nome dele é José Roberto Gonçalves. Abraço pro companheiro. Olha, depois mandar ele. Meu nome é José Roberto também. É mesmo? Não sabia. Um abraço, José Roberto. Que legal. Então, José Roberto Gonçalves. Ele chamou eu e o outro estagiário. Eu preciso de 2 meninos aqui para ajudar e tal. E a gente foi conhecer a área, em 2016 ainda, que eles estavam fazendo um pré-projeto dessa migração. E daí, nossa, eu achei da hora e tal. Eu fiz um serviço muito simples na época, né? Hoje eu enxergo como simples, né? Mas, nossa, achei muito legal. Programação, nossa. Identifiquei, achei da hora. Aí, quando terminou o meu estágio, o José Roberto, né, mandou uma mensagem sugerindo que eu fosse integrar a equipe que faria o projeto como um todo de migração. E daí para frente, foi só para frente. Ô Felipe, agora tira uma dúvida pra gente. Você foi contratado pela Sercon Vale. Isso. O que é a Sercon Vale? É uma empresa que trabalha junto com a BASF ou foi contratada específica para esse projeto? Como é que foi? A Sercon Vale hoje não existe mais. Essa é outra parte interessante também, porque a Sercon Vale, ela era uma empresa que prestava serviços para a BASF, um prestador de serviço, principalmente na parte de consultoria. Então, para participar do projeto, a BASF ia contratar essa mão de obra da Sercon Vale, né? Inclusive, eu fui contratado pela Sercon Vale porque a Sercon Vale precisava de mão de obra para suprir as necessidades do projeto. Uma terceirizada, então. Isso, uma terceirizada. E na Sercon Vale, né, eu tive boas oportunidades, foi onde eu comecei. Foi muito aprendizado, né? Foi muito aprendizado, tanto de tecnicamente falando, quanto de regras de empresa, regra dos CLT nossa, regra de um monte de coisa que a gente só descobre vivendo, talvez, ou, né, pode ser estudando, mas vivendo é mais emocionante. E a Sercon Vale me deu... Eu tive 3 promoções na Sercon Vale, nesses 4 anos que eu estava lá. 3 promoções? Então... Não é para qualquer um não, hein? Então, conta pra gente como é que foi. Foi bom, né? Mas eu tinha uma coisa que eu acho que toda a equipe que estava trabalhando nesse projeto tinha.
era garra, determinação. Eu, no começo, realmente eu não era muito bom. Só que eu era uma pessoa determinada ao ponto de entender que o projeto era complexo e a gente precisava estudar muito para conseguir suprir a necessidade do projeto. Então, essa equipe que integrou esse primeiro projeto teve uma curva de aprendizado muito rápida, porque eram todas pessoas novas, né? Isso foi até digno de muitos elogios posteriormente na BASF, porque o José Roberto fez uma integração de uma equipe muito nova para um projeto de alta complexidade e de alta responsabilidade, porque essa planta que a gente estava fazendo a migração é uma planta core da BASF, né? Uma planta importante para o negócio da BASF, né? Na América Latina. Então, assim, óbvio, trabalhamos com alegria, né? Mas também com muita atenção. Na época eu fazia muita hora extra. E assim, não era só eu. A equipe toda era bem comprometida, né? Isso proporcionou um avanço rápido, entre aspas, nesses 3, 4 anos aí. Uma dúvida. Você trabalhou com um projeto, foram aí 4 anos de projeto, certo? 4 anos. E como a gente sabe, não sei se o pessoal de casa sabe, mas um projeto ele é determinado por etapas. Isso é o básico ali do projeto. Certo. E foram 4 anos, e você acabou de mencionar que você trabalhou bastante. Como que você lidou com a vida da igreja, sua vida espiritual, profissional? Na época eu acho que você namorava, né, já com a sua esposa. Boa pergunta. Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Porque você já mencionou que fez muita hora extra. Fez muita hora extra, então olha, como foi? Na época eu ainda não namorava a Sara, né? Eu vim namorar a Sara só depois, porque, assim, trabalhar muito, estudar muito, dormir pouco, eu não tinha tempo para namorar. Eu só tava orando só na época. Óbvio, foi difícil, Gui. Eu vou falar pra você. Eu acho que foi a época certa de ser difícil. Porque eu tinha muita energia. Não que hoje eu não tenha, hoje eu ainda tenho um pouco. Mas eu sei que é menos do que eu tinha quando eu tava com 19, 20 anos, sabe? Então, eu trabalhava até tipo 6h30, 7 horas, saía direto para a faculdade, que a aula era 7 horas, então era 10 minutos ali, já entrava na aula, tinha aula até 11 horas, saía da aula, ia para casa, chegava umas 11h20, jantava, tomava um banho, meia-noite 5, meia-noite 15 eu estava indo dormir, 5h30, 6 horas estava levantando de novo, porque eu pegava 2 ônibus no começo. Então assim, era uma rotina exaustiva. E manter a graduação junto com esses projetos foi difícil. Talvez não no começo, assim, da física, porque apesar das matérias serem bem condensadas, eu tinha uma base muito boa do ensino médio. Mas eu percebi que ali para o 2º ano começou a apertar. Inclusive, né, e um detalhe da minha graduação é que a partir do meu 3º ano eu não peguei minha grade completa. Porque no 2º ano foi muito exaustivo, né? Inclusive eu tive um episódio de paralisia do sono também, né? Porque eu estava tomando cápsulas de Guaraná, porque eu dormia pouco. E eu tive um episódio de paralisia do sono, né? Para quem não sabe, você abre os seus olhos e você não consegue se movimentar. É bem, assim, desesperador. E nessa rotina entre trabalhar muito, estudar, trabalhar, estudar, foi uma época que eu me afastei um pouco de estar ali na igreja, de estar presencialmente estar frequente na igreja, e me afastei um pouquinho de Deus. São fases, né, Felipe? Foi uma fase conturbada, eu diria assim. E é óbvio, Deus tem um plano pra gente. E eu acredito que eu aprendi muito não me afastando. Não por isso. Eu aprendi porque Deus, ele trabalha na nossa vida a maneira que a gente deixa ele trabalhar. Porque Deus é uma pessoa, né? O nosso Deus, ele é muito educado, né? Ele não... pouquíssimos casos, né, que ele vai ser bem incisivo. Mas eu fazia uma oração, né? Fazia uma oração para assim: Senhor, me ajuda a ficar firme na tua presença, me ajuda a fazer a tua vontade. E o trabalhar de Deus é tão grande porque, apesar da minha oração ser isso, eu, Felipe,
me afastava ainda mais da presença, me afastava ainda mais dos cultos, me sentia cansado, falava, hoje eu não vou, tô cansado, sabe? E como é que eu posso falar isso, né? Tô falando, Deus me ajuda, eu quero ficar firme, e eu mesmo não tenho uma atitude. Bom, aconteceram alguns eventos na minha vida, inclusive a Sara foi uma pessoa usada por Deus na época para voltar, para que eu me aproximasse de novo do caminho do Senhor. Porque, assim, particularmente falando, eu sei que nós temos naturalmente essa inclinação para o pecado. Todos nós somos pecadores. Há um só que é bom, só tem uma pessoa que é bom, que foi Jesus Cristo. Todo o restante, né, todo mundo é ruim. E Sara é a atual esposa. Sara é a atual esposa, é ela mesma. Como, ficar claro. Como que foi esse encontro, Felipe? Fala pra gente. Olha, Juninho, foi assim. Ela mandou uma mensagem para mim. Fazia um tempo que a gente já não conversava, né? Eu não estava indo na igreja. Ela mandou uma mensagem para mim falando que eu era importante para Deus, foi uma mensagem evangelística. Não foi uma mensagem, a gente não tinha nenhum relacionamento na época, a gente era apenas amigos. Foi uma mensagem evangelística. E depois dessa mensagem, Deus usou ela no momento certo, no momento que eu estava triste lá e tal. Eu lembro até que eu estava fazendo um treinamento em Jundiaí. Aí você animou. Aí eu falei assim... Aí você olhou para a mensagem, você olhou para Sara, você olhou para a mensagem. Eu vou. Falei, Jesus, eu tenho que voltar para os seus caminhos. Foi bem por aí mesmo, Juninho. Aí eu voltei e... Óbvio, né? A gente... Não existe super-homem. Mas eu tenho certeza que eu sempre estou pedindo para Deus ter misericórdia, ajudando, nos fortalecendo, para que eu permaneça firme, né? A batalha é permanecer firme e constante, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Os altos e baixos são vários, mas o firme e constante é o set point nosso, né? O nosso ideal. Então, foi difícil. Mas depois de um tempo, vem pandemia no meio do caminho, da graduação. É importante, Felipe, né, o Guilherme, mencionar, porque ter essa humildade, né, de compartilhar, porque somos seres humanos, né? A gente luta para nos mantermos constantes, mas é importante você mencionar que há essa inclinação, né, o cansaço físico, né, porque nessa caminhada, para quem já vê uma pessoa, né, um físico formado, uma posição bacana em uma empresa, teve muita renúncia, muito sacrifício, né, nessa jornada aí. Mas Deus sempre estava presente, né? E eu sempre costumo dizer, a nossa vida, ela é um livro aberto cujo Deus já sabe o final. Então, quando o jovem Felipe, que iniciou lá como estagiário, Deus já via ele recebendo a mensagem da Sara, já via ele casando com a Sara, e por aí vai, né? Mas o projeto foi 4 anos. 4 anos. Teve um cronograma, como o Guilherme mencionou, dentro desses 4 anos, muita hora extra, paralisia do sono. Você não está dormindo não, né? Não. Ah, bom. Então, assim, aí você foi contratado pela Progem. Foi. Quando terminou o projeto, a Sercom Vale estava falindo, né? Salários atrasados, né? Para alguém que já viveu isso, sabe como é ruim, né? Imagina só você ter o seu salário atrasado e você tá contando com aquilo. Então foram mais ou menos uns 3, 4 meses ali bem conturbados, difíceis. Tava difícil trabalhar porque salário atrasado, mas eu tinha me comprometido a integrar o time do projeto. Então eu e várias pessoas da equipe trabalharam meses sem salário ou com salários atrasados. Então, assim, uma coisa importante, eu entendo que, assim, eu me dediquei, mesmo com meu salário atrasado, porque, 1, eu confiava em Deus. 2, eu tinha me comprometido a fazer aquele projeto e senti na liderança que eles estavam comprometidos com a equipe do projeto. Então, eu falei, olha, tá tudo bem, né? Eu só preciso de dinheiro para o ônibus, porque senão não tem como. Mas eu continuei trabalhando alguns meses ali com salário atrasado e no fim eu tive a oportunidade de entrar na Progem, né? Eu falo até hoje que, tipo assim, na Progem é como se eu tivesse tido 2 promoções de uma vez só. Eu falei, caramba, tá vendo? Fiquei muito feliz. Quem planta, colhe. Né? Quem planta, colhe. Eu tenho... Olha, foi muito bom quando a gente
Eu e outras pessoas da equipe mudaram para a Progen, porque lá a gente teve um ajuste, né? Porque eu fiquei nesses 4 anos da Serconvale, eu tive 3 promoções. Só uma parênteses, essa Progen é uma outra prestadora de serviço? É uma outra prestadora de serviço, uma empresa, na época já era maior que a Serconvale, bem maior. Então ela substituiu a Serconvale. Isso, em várias áreas, né? Você- As atividades da Serconvale foram divididas entre Certo. outras empresas também, incluindo a Progen com um time de automação, né? Que a BASF passou a contratar o serviço da Progen com o time de automação. E aí eu terminei o projeto na Progen, né? Progen significa... não vou falar o que significa porque eu esqueci agora, eu acho que é Projetos Gerais. Mas daí eu acabei o trabalho na Progen, o projeto na Progen. Certo. E logo em seguida, eu fiquei aí fazendo projetos em outros lugares, né? Eu fiz... a gente estava em época de pandemia, então foram todos trabalhos remotos. Eu fiz uns trabalhos em Indaiatuba, fiz uns trabalhos para a Argentina, né? Para a planta da BASF na Argentina. E assim, depois de alguns meses, eu fui convidado de novo a estar fazendo pequenos projetos dentro dessa planta que a gente tinha feito a migração. E eu falei, beleza, vamos lá. Um projeto aqui, um projeto ali. E no ato dessa contratação, Felipe, da Progen, você passou a suportar um técnico responsável ali. Isso. Assumiu as responsabilidades dele? No começo eu estava ajudando ele, porque como a demanda era alta, ele não tinha capacidade de responder toda a demanda da planta, né, sozinho. Por isso que eu fiquei trabalhando junto com ele para responder essas demandas da planta, né, de projetos, pequenos projetos e melhorias. E eu fiquei ali um período. Quando esse técnico foi para uma outra vaga, ele teve a oportunidade de ir para uma outra área, me convidaram para que eu ficasse, entre aspas, responsável pelas atividades dele. Não era responsável por todas as atividades, né? Por questão legal, eu não poderia responder todas as atividades. Contudo, tecnicamente, eu era responsável por todas as atividades, não juridicamente, né? Juridicamente, certo. Alguém ainda assinava algumas modificações que eu não poderia juridicamente assinar. Mas assim, eu entrei na Progen, deu um ano, teve essa oportunidade, um ano e pouquinho, e daí eu tive mais uma promoção. Eu falei, nossa, Deus do céu, né? Eu tô voando. Aí, quando eu tive essa oportunidade, foi onde veio uma grande responsabilidade para mim, porque até então, trabalhando como projeto, você não é responsável pela parte de que a planta tenha que estar produzindo. Mas quando eu assumi essa responsabilidade, eu fiquei mais um ano trabalhando pela Progen, suportando a planta para que ela não parasse, não tivesse alguma eventualidade de produção. E foi assim, foi onde eu comecei a assumir responsabilidade dentro da BASF. E com Deus, né, Felipe? É assim, né? Aos nossos olhos tem o atraso, tem a falta de salário, mas o nosso Senhor, ele é justo, né? E ele vai só anotando os atrasos ali, né? E chega um determinado momento que ele nos recompensa, né? Nos compensa novamente. Inclusive, só um adendo aqui, é importante, né, o que o Felipe comentou, porque agora você imagina, ele com o salário atrasado, com o estresse que ele estava passando, ele poderia muito bem ter desistido e não tá hoje Exatamente. na posição que você está hoje, né? Então, acredito que talvez essa perseverança aí de que ele teve na época, acho que Deus realmente reconheceu ele e hoje ele tá dando essa posição de destaque para você. Então, e com tudo parabéns. isso, Felipe, já caminhando aí para finalização, desde aí do Felipe estagiário, Felipe lá, né, sendo ponderado aí pela Olimpíadas, né, de matemática, o que você tem a dizer aí aos jovens, aos iniciantes que estão dentro aí desse contexto de estágio, sonhando, ainda não enfrentaram esses desafios que você enfrentou? Aí do fundo do seu coração, o que você tem a dizer a esse pessoal que está te assistindo e que está exatamente nesse contexto aí? Um salário atrasado, né? Às vezes sem horizonte.
Paro ou não paro? É de Deus, não é de Deus? O que você tem aí a dizer, Felipe? Olha, uma coisa que eu aprendi é que o nosso Deus, ele é muito bom. E quando ele fala, né, que se um pai dá presente bom para o filho, quem dirá o nosso Deus, né? Isso é uma coisa que eu aprendi a observar na minha vida. Então, quando a gente ora, a gente tem que orar crendo que aquilo vai se tornar realidade, porque o nosso Deus é bom. Obviamente, né? Eu não costumo orar para Deus me dar uma Ferrari, sei lá, ganhar na loteria, mas quando a gente está alinhado, o nosso coração com as vontades de Deus, com o coração de Deus, uma oração que eu sempre fiz muito é para Deus me dar inteligência e sabedoria. Porque eu entendo que as pessoas podem e devem se desenvolver. Eu conheci várias pessoas que às vezes achavam que tinham alguma limitação, achavam que não poderiam chegar a algum lugar, tinham um horizonte muito baixo, mas que mesmo com o horizonte baixo, se você investir o seu tempo, é um investimento de tempo, não é fácil, mas se você investir em seu tempo em oração, eu tenho certeza que Deus pode ajudar você a mudar de vida. Porque quando eu oro pedindo sabedoria, como é que você sabe se você está ficando mais sábio? É uma coisa que eu fico pensando. E ao longo do tempo você vai percebendo, fala, olha, eu acho que reagir assim com tal pessoa é melhor. Olha, se fosse eu de antigamente, talvez eu já tivesse explodido. Exato. Olha, consegui entender, sei lá, né, pro pessoal, fórmula de Bhaskara, teorema de Stokes, sei lá, consegui entender, consegui passar na graduação. E mais do que só pedir, agir, né? A gente tem que saber pedir, mas a gente também tem que se movimentar. Então, não é fácil, gente. Eu estou vivendo o mesmo século que todo mundo aqui, né? Instagram, redes sociais, não é fácil. Mas hoje eu estou fazendo pós-graduação em inteligência artificial e estou fazendo a graduação na Univesp. Eu tenho que abdicar tempo meu de lazer, tempo meu mexendo no celular para otimizar o tempo e estudar. Eu peço para Deus, sim, me dê sabedoria, me ajude a entender a matéria. Gente, Deus é o nosso Pai, mas eu tenho que ir lá e fazer. Não adianta, Deus me ajuda a entender a matéria, o livro fechado assim em cima da mesa, não vou ler. Me ajuda a entender aqui, osmose aqui, eu vou receber aqui. Isso não existe, né? Muito bom, Felipe. E tudo isso exige renúncia, né? Para estudar um bom livro, né, dentro do contexto acadêmico, você tem que separar um tempo. Você vai deixar de tomar um sorvete com a esposa, vai deixar de passear, você vai deixar de ficar nas redes sociais para se dedicar ali ao estudo. É isso que diferencia, né? Tem uma frase que diz, né? Você tem que escolher o seu difícil. É difícil ficar sem dinheiro? É difícil se manter no positivo? Também é. Exige estratégia, escolha seu difícil. É difícil ficar acima do peso? É difícil se manter em forma? Escolha seu difícil. É difícil se qualificar? É difícil ser analfabeto? Escolha seu difícil. Então, são escolhas, né? Então, a sabedoria, quando você pede a Deus, eu conheço um que fez o mesmo pedido que você, Salomão. Então, com a sabedoria, a gente conquista todas as outras coisas. Tá? Então, te dá uma visão panorâmica das coisas. A sabedoria foi a que você teve quando você decidiu não sair quando o seu salário estava atrasado. Você viu, através do esforço dos seus superiores, que aquilo ali era algo temporário, que você estava sendo observado. Então, isso é sabedoria, né? Que forma o Felipe de hoje. Com certeza. Mas, foi-se o tempo. Já era. Gui, o que você tem a dizer aí, quem nos acompanhou? Pessoal, você que nos assistiu até o fim, curte, comenta, compartilhe. O mais importante, hein, Júnior? Se inscreva e ative o sininho para receber as próximas notificações. Isso aí, Guilherme.
Tirei Exatamente. 10. Tirou 10. Tirei 10. Parabéns. Felipe, muito grato, viu? Valeu. E olha que faltou bastante coisa ainda, né? Não, Muito cara, grato não dá. e que Deus continue te abençoando muito e com sabedoria, como você mencionou. Um forte abraço, pessoal. Até um próximo podcast GPS. Mas antes, Felipão, você quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero sim. Um abraço para minha esposa, um beijo para minha esposa. Amo ela de coração, Sara. Tamo junto. Um abraço também para os meus pais, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acredito que foi muito produtivo. Gostei muito de estar aqui. Com certeza. E obrigado. É isso. E é isso, pessoal. Como o Guilherme mencionou, nos siga, se inscrevam e ativem Ativa o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos. e compartilhem para que esse testemunho profissional do Felipe chegue ao máximo de pessoas possível, que venha edificar, inspirar, incentivar. E fica aqui, um forte abraço, Deus abençoe a todos, até uma próxima, tchau, tchau.